Vou começar a gravar, porque já rolou umas perguntas. Antes de gravar, vamos acender a nossa vela. Isso é muito importante pro dia de hoje. Vela Tá acesa. tudo diferente aqui. Nossa, Quando a gente sai do nosso habitat, do é, nosso local, assim, a gente se perde um pouco, né? Fica diferente. nossa, Deus. Eu vou ter que usar o computador para poder ver a ficha da minha cliente, vou ter que usar o celular para fazer a aula. E sim, o espaço é meio diferente, mas tá bom. Era um lugar que acho que eu precisava de estar aqui hoje, aconteceu as coisas, eu precisava estar nesse lugar para eu poder começar essa nova fase da minha vida, que era o lugar preferido do meu pai, né? Que eu estou aqui no sítio. Aí eu falei, nossa, me ajuda aí, porque hoje eu vou precisar muito. Então, Emblemático, né? bem feliz demais. Aí esses dias eu até postei eu fiz uma foto e fiz uma postagem lá, foi ontem. E aí tinha uma represa aqui, que há muito tempo ela não, como diz, não funcionava mais. E agora eles começaram a limpar. E antigamente era uma represa que até de barco eles andavam, tinha jacaré e tudo. Aí agora meus irmãos começaram a limpar essa represa, aí eu fico olhando assim da janela, um lugarzinho que eu gostava de sentar, tomar seu cafezinho, ficar olhando uma árvore que tem lá do alto, que é a gamileira, e o lugarzinho dele. Então, acho que eu falei assim, não, esse lugar aqui, hoje eu precisava de estar aqui para poder fazer esse início dessa nova jornada. Estou tranquila. Que bom, que bom. Oi, Maria da Glória, como é que você tá? Que bom que você chegou, que você tá aqui. Boa tarde a todas. Que bom. Preocupada, né, Ana? É um Bem frio na barriga. preocupada. Tudo vai dar É, certo. é porque é aquela coisa, né? Vem bastante informações, aí você fala, ai meu Deus, será que eu vou ter inspiração? Será que eu vou estar conseguindo? E não sei, né? A minha, pelo menos, parece que veio muito assim, muito clara, muito óbvio. E aí eu fico com medo, como que eu vou trabalhar isso? Vou trabalhar através de metáforas, porque eu não posso falar, né, o direto, aquela coisa toda. Então essa é uma das minhas dúvidas, né? Quer dizer, ficou claro para mim, ainda não conversei com a Ivaneide, né? Mas pelo que ela colocou assim, me aparenta que o conflito está ali. Pode ser que venha outra coisa, mas eu fiquei com receio disso. Falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar isso sem deixar tão transparente através de metáfora? Como que eu vou usar? Ah, já fui procurar deuses, já fui procurar deuses e não achei nada. Ai, meu Deus, e dá um frio na barriga, né? Então eu gostaria que É você muita falasse um pouquinho resposta, mais né? disso. A gente É, vai falar. quando a pessoa deixa muito transparente o conflito, eu sei que a gente não pode tocar direto no ponto, né? A gente vai ter que usar um personagem, usar algumas coisas diferentes para poder chegar nesse conflito, né? Mas sem falar assim realmente, né? Então, eu fiquei Tá, preocupada um pouquinho com isso. tá. Deixa eu ver o que que eu mandei. Ah, eu mandei esse. Tá bom. Isso aqui, ó. Eu ainda não li todos os contos que você mandou agora, eu estava fazendo outra coisa, mas eu já até imprimi para Eu depois também ler. não li. É também 14, 15 folhas. Haja inspiração, hein, Ana? Não, é porque esse conto, ele, na verdade, eu mandei o conto e eu mandei os elementos simbólicos, então por isso que tem bastante, porque tem, Sim, tem dois arquivos. isso. Geralmente, os elementos simbólicos são mais compridos que o conto. Então, tem mais página para explicar o conto que o conto. Ah, é? Ah, bom. Então, Normalmente, normalmente fica assim, sabe? ok. Então, o conto geralmente é menor. E é assim que você envia para o cliente? Naquele arquivo que eu enviei para vocês, é daquele jeito que eu envio para o cliente. O que eu enviei para vocês, eu enviei junto. Para o cliente, eu não envio junto daquele jeito. Eu primeiro envio Ah, o conto, e dali a uns 2, 3 meses eu envio os elementos simbólicos.
Então, aquele arquivo fica separado, né? Porque aquela explicação, na verdade, é o meu processo de criação do conto. E a gente não quer que explicações de fora venham, a gente quer dar a oportunidade que aquelas imagens, né, trabalhem, a pessoa encontre faça as próprias associações, né? Seja afetado pelo conto. Porque se a gente dá, de repente a gente perde ali um afeto, digamos assim, né? Porque a gente já traz uma racionalização. Então, por isso que eu espero. Ok. Deixa eu ver. Eu só coloquei, eu vou na próxima aula falar sobre. Eu vou pegar um desses contos, daí qualquer um que vocês queiram, eu passo ele do começo ao fim. Como é que foi o atendimento, o que a pessoa falou, ahn, como que foi esse processo de criação, onde é que eu fui, e daí os elementos simbólicos, a entrega e o feedback da pessoa. Mas ele fica indo e voltando, vai dar um saco, né, gente? Essa câmera, desculpa. Aí depois eu ajeito. É, eu passo por todo esse processo. Eu me programei para fazer semana que vem um exemplo, mas daí porque eu não queria influenciar no hoje. Mas aí, conversando com a Jaila pediu essa semana para mim, você podia trazer um conto, né? Pessoal, a Jaila tá adiantando, já tá fazendo um pedido de algo que eu ia fazer semana que vem. Talvez é importante eu trazer agora. Mas eu acho que ainda não. Por isso que eu coloquei 3 opções. Porque se eu coloco uma, eu já percebi em outras oficinas que quando eu trago o exemplo, aí as pessoas vão criar o conto sai tão parecido com o que eu fiz. Ou por insegurança, ou por, sei lá, entendeu? Qualquer coisa. Geralmente é insegurança, né? A gente não sabe mais ou menos por onde começar. E eu não queria influenciar esse processo, por isso que eu joguei pra frente. Mas, mas ao mesmo tempo eu queria atender o pedido da Jaila, que eu imagino que mais de vocês estejam sentindo isso. Aí por isso que eu coloquei 3 opções de conto, porque daí não fica só um, sabe? E daí, para não ocupar muito do tempo hoje, para vocês poderem fazer o atendimento, a gente tira as primeiras dúvidas mais uns 10 minutinhos até todo mundo chegar. E aí depois vocês vão para o atendimento, que já não vai ser de 1 hora, vai ser de 50 minutos cada uma. Mas quanto mais tempo a gente fica aqui, menos tempo vocês ficam lá no atendimento. Então daí depende do grupo. É, E aí, semana que vem, a gente volta. Por quê? Porque daí eu acho que você pode fazer. Eu vou passando como que eu fiz, aí você faz um comparativo com como você fez. Você tem uma base de comparação. Se eu trago antes, eu tô mostrando muito pra você. E eu não é o que eu quero. Eu quero que você descubra esse caminho por você. Eu quero que você tenha essa autonomia. E aí depois a gente volta no processo. É uma escolha, na verdade, sabe? Didática, assim, que eu acho que eu percebi que funcionou nos outros anos. Então daí eu vou seguir. Mas também eu não gosto de deixar sem nada, né, Jaila? Era bom ter um. Por isso que eu coloquei os 3 contos lá. Ótimo. Eu queria te pedir uma coisa, assim, também não sei se esse é o momento, Pode pedir. mas depois você faz o feedback do mesmo jeito que você construiu esse processo de... É entrevista que você chama? Não, com o seu cliente. Tipo assim, você mandou a anamnese, você explicou, eu vi o processo, né? Você explicou o caminho, verificou se era isso mesmo, aí você manda a anamnese, não é isso? Aí você faz o conto. Aí você faz a entrevista. Tá certo? Sim, Você está me então assim, ouvindo? tô te ouvindo, tô pensando. Aí depois que você criou o conto, Aham. seu cliente ouviu. Depois você falou que depois de 3 meses você manda o conteúdo simbólico. 2, 3 vezes. Aham. Aí você também faz com ele um feedback, assim, vídeo e tudo mais ou não? Não, não, não faço. Mas, assim, é porque teve gente que nem queria, entendeu? Teve gente que só queria o arquivo. Então eu deixo aberto. Se a pessoa quer conversar comigo, daí a gente marca mais um atendimento, tipo, mais Tá um bom, encontro de vídeo, né? deixa aberto. Então o que que eu faço? Como comecei a perceber que mais que eram poucas as pessoas que queriam ter mais um atendimento de vídeo, mais um encontro de vídeo, eu mando então hoje
e falo que eu tô à disposição. Se você quiser conversar, a gente pode marcar. Aí eu já deixo aberta essa opção. Daí a pessoa me fala quando ela quer. Daí a gente se encontra. Às vezes tem gente que não quer encontrar, mas a gente continua trocando áudio. Daí a pessoa me pergunta. Mas é muito difícil essa postura que você está falando no atendimento individual. Essa postura que você está falando é mais aqui no curso, porque eu acho que o que motiva você a estar aqui e fazer isso é diferente do que motiva uma pessoa lá, no individual. No individual é muito difícil ficar argumentando ou ficar, mas o que que é isso? Mas por que que é aquilo? Não, 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 não. A pessoa só quer uma solução. Aqui a gente quer aprender. Então, daí aqui a discussão é importante. Mas lá não, lá eu percebo que o perfil, o jeito das pessoas que buscam é eu quero uma solução ok, tá ótimo que você tem a minha explicação. Muitos Mas eles te dão um retorno? Eles eles falam assim, nossa, eu queria comentar com falam, você. falam, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, isso eu pensei. Volta e meia tem uns comentários assim, nossa, esse nome que você deu, deixa eu te contar. Aí começam as coincidências. Você sabe que o nome da personagem é o mesmo nome de não sei quem? Nossa, você não sabe o que aconteceu, gente. Você sabe que esse objeto aí é o objeto que eu já tenho na minha casa? Aí vai começando as coincidências, assim. Tem essas coisas, assim. Não todo, depende. Olha, Pode falar. quanto tempo que leva esse atendimento? Depende. Não o nosso hoje, eu falo assim, é para o cliente ali. Mais ou menos o quê? Uma hora? Você estipula um tempo para Sim. cada cliente? Eu percebo Tá. que entre 1 hora e 1 hora e meia é suficiente para a gente conseguir levantar as informações que a gente precisa. Mas eu já fiquei 4 horas nesse atendimento. Foi o máximo, assim, que eu fiquei. Que eu via que a pessoa precisava conversar. Assim, e ela veio de muito longe. Eu ainda morava lá em Cascavel, ela veio de São Paulo, assim. Então, né? A gente ficou conversando um tempão. Mas já fiquei 3 horas, já fiquei 2 horas. Em compensação, em 40 minutos também a pessoa chegou e falou: isso, aquilo. Deu, nossa, já tenho tudo, não sei nem mais o que falar com essa pessoa. Falei, ó, fulano, o negócio é o seguinte, tudo que eu precisava era isso. Aí eu faço uma revisão de tudo que foi falado. É isso que eu vou fazer? É isso que a gente vai fazer? Eu conto? Sim, é isso, beleza? Então tá bom. Então, qualquer coisa, se você lembrar de algo entre hoje e o dia que eu te entregar o conto, você manda um áudio pra mim. Porque às vezes a gente vai lembrando de coisas depois, né? Aí eu sempre deixo aberta essa opção. Assim como eu também. Hoje eu não faço mais, não preciso mais, porque já tá claro assim pra mim. Tipo, você vai pegando jeito, mas no começo eu falava, eu posso entrar em contato com você se eu tiver alguma dúvida? Aí a pessoa falava que sim. Aí eu cheguei a precisar, nos primeiros atendimentos eu mandava áudio perguntando alguma coisa que eu esqueci de perguntar durante o. Que é normal, né? Eu tava descobrindo, assim, também dá um nervoso e tal. Oi, gente, chegou uma visita, vou ficar de câmera fechada um pouco à tarde. Tá bom. Deixa eu ver que horas são. Tá. Ai, Aí só pra. Uma dúvida. Só um pouquinho, Gilda. Aí, Jaila, só para terminar o coisa. Então, eu tenho no site a explicação e eu tento eu procuro que a explicação seja o mais clara possível. No começo, ainda. Como que eu meço isso? Conforme as pessoas vão me perguntando quando elas entram em contato para marcar. Então, hoje já diminuiu a quantidade de perguntas que as pessoas fazem de dúvidas sobre o atendimento. Quando elas marcam, eu percebo que tá muito claro para elas já o que elas vão encontrar, o que é aquilo ali. De qualquer forma, tem muita gente que compra para dar de presente, ou chega assim, não porque ela buscou e estava interessada e acabou me encontrando, mas porque foi indicado. Então, tem a explicação da indicação. Aí eu sempre faço um resumo. Olha, no começo do atendimento, esse atendimento é assim, é uma abordagem é uma abordagem terapêutica de apoio. O nosso objetivo é esse, nós vamos criar um conto. O que acontece é que esse conto é uma semente, ele trabalha na sua camada subconsciente. Quando você ouve a história, você vai
ser afetado pelas imagens e pelos gatilhos e emoções, enfim, tem um afeto ali que essas imagens vão produzir. O objetivo não é entretenimento, você vai ouvir à noite antes de dormir, eu explico toda essa parte, mas eu falo, não se preocupe antes de eu entregar o conto para você, ou quando eu entregar o conto para você, você vai ter uma explicação de como fazer e por que você está fazendo daquele jeito. Eu, Ana, utilizo assim, assim, assado, por isso que na anamnese eu fiz essa pergunta para você. Outros contoterapeutas fazem de outras formas, conforme. Tudo bem? Você tá com dúvida? Não? Tá, então tá bom. Podemos começar? Deixa eu, sabe, eu percebi aqui que na sua anamnese você falou isso, isso e aquilo. Aí, como que eu acabei de explicar para você, ou como você já sabe, ou enfim, eu uso a reprogramação. Então, posso começar por isso? Posso, então tá. Olha aqui, você falou que você tem diabetes. Diabetes é isso, isso, isso e aquilo. Geralmente é uma percepção assim, assim, assado. Faz sentido isso que está sendo falado aqui? Faz, tá. Ah, você também tem pressão alta. Então, olha só, pressão alta é um conflito assim, assim, assado, blá, 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 blá. Eu sei que essas coisas já aconteceram há muito tempo e que hoje você não tem, mas quando você volta para a época da sua vida que você tinha isso, você acha que faz sentido essa percepção de mundo? Ah, faz. E hoje, você ainda tem essa percepção de mundo? Eu, Ana, estou interessada em como a pessoa percebe o mundo. Eu estou buscando no meu atendimento isso. Beleza, vou indo. Mas ainda não tá claro, eu não sei que conflito que é, entende? Tanto faz que eu li ali. Aliás, eu tô cada vez menos usando reprogramação biológica. E cada vez mais usando a conversa do atendimento só, para criar, sabe? Eu confesso que na minha insegurança, no meu início de carreira de terapeuta e no meu início de carreira de contoterapeuta, porque tem uma coisa assim, você faz uma formação e é que nem eu tava conversando essa semana. Ah, é mais fácil falar que é conterapeuta, é mais fácil falar que é constelador. A gente morre de vontade de falar que é constelador sistêmico, porque daí já tem um monte de gente que já conhece. Você não precisa, você tá embaixo de algo conhecido. E aí, portanto, parece que você tem uma garantia, tipo as costas quentes, todo mundo sabe que esse atendimento. Terapia é um negócio novo. E aí você tem que desbravar mato, entendeu? A gente tá desbravando mato. Eu estava desbravando mato. Então, eu usava isso. Eu falava, olha, eu uso reprogramação, porque eu me sentia segura usando reprogramação. Mas cada vez mais eu reparo que não é tão necessário. Que a conversa com a escuta para compreender, que é simplíssimo. É simplíssimo, é isso que eu vou lembrar vocês. Ela é mais do que suficiente. Ela é mais do que suficiente. E eu percebo que quanto mais eu leio histórias, ouço histórias, mais fácil fica esse processo para mim. Então, não vai ser de uma hora para outra, não vai ser agora que você vai dominar uma quantidade de símbolos, mas é um processo acumulativo. Então, hoje, a pessoa conversa comigo, só os símbolos, as metáforas que ela usa, as expressões de linguagem que ela usa já são suficientes para mim pensar nos símbolos. Então, eu tô vendo que no final das contas, bem, bem, bem da verdade, não preciso, sim, de outras coisas terapêuticas para criar um conto. O que eu preciso é aprofundar meu conhecimento de símbolos. Isso sim. E de narrativas, né? Isso. E isso você adquire quanto mais você tiver contato com histórias e contos. E quanto mais você escrever, mais é um músculo, é como qualquer outra coisa que a gente está aprendendo na vida. Quanto mais fizer, mais fácil vai ser. Aí eu expliquei para a pessoa, conversamos, e eu deixo a conversa fluir, sabe? O objetivo é deixar a pessoa se sentindo confiante o suficiente, confortável, segura. E isso a gente consegue na nossa escuta. E não é falando. Sabe, os obstáculos da empatia. Eles são ótimos agora para esse atendimento. O que não quer dizer que a gente não vai falar da gente. Outra coisa que eu percebi também é que fazer paralelos, fala, nossa, você sabe, você falando isso, eu sinto aqui tal coisa. E me remete a um momento da minha vida que foi. Eu vou te contar o exemplo para a gente ter uma comparação. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu conto. E aí não me parece que é isso que você está vivendo? Você acha que é algo parecido? Não me impede de trocar, porque a gente se envolve também, né?
Só que eu sempre estou cuidando com os obstáculos da empatia. Para não se tornar um atendimento sobre eu falar das minhas experiências de vida, mas eu, de vez em quando é conveniente, eu faço esses paralelos. Muito bem. Aí a pessoa fala e você vai anotando, vai falando, vai conversando, anota aqui. Ou prestou atenção numa figura de linguagem, anota a figura de linguagem. Ela usou uma metáfora, anota a metáfora. Você fala aqui, você percebe se ela é mais auditiva, mais sinestésica, mais visual? Como? Qual é a maioria das palavras que ela usa? Ela fala assim, ouça, ela fala coisa de ouvir, de som, ouça isso, e o som batendo, nossa, e foi como se um impacto no coração, é sinestésia, um impacto no corpo, nossa, e foi um clarão. Perceba como a pessoa, por isso que você tem que estar presente, por isso que a CNV ela é muito boa, muito boa. Você vai estar presente, prestando atenção nisso, e você vai anotando, sem pressão, não coloca pressão em cima de você, quando o seu ouvido pegou, anota. Quando seu ouvido pegou, anota. Tá? E aí você vai. Terminou de falar? Tem gente que tá muito claro o conflito, já vem trabalhando, se conhecendo, se desenvolvendo, e você percebe no discurso e na história que essa pessoa fala que tem uma coerência. Ela não tá tendo clareza naquela situação, que a gente nunca tem clareza do nosso ponto de vista. Eu também não tenho. Eu também já pedi para um contoterapeuta fazer um conto para mim de uma coisa que é muito óbvia, mas eu não enxergo, por mais que eu trabalhe com isso. Então ela não tá enxergando, ela precisa de uma ajuda de fora, de uma perspectiva diferente, de um outro ângulo, o seu ângulo. Então tem pessoas que tá muito claro. Agora tem pessoas que é muito confuso. Nossa, fala disso, fala daquilo, e daí fala daquele outro, fala daquele outro. Vai anotando, vai anotando. No final, precisa estar claro para você. Qual que é o conflito aqui, então? Você acha que o seu desafio é esse? Ou você acha que o seu desafio é esse? Sempre checa com a pessoa. Sempre pergunta para ela. Não assuma nada. Você sempre volta a bola para a pessoa. E aí ela vai... Ah, não, eu acho que é mais esse. Ah, então tá. Então a gente pode fazer um conto pensando nisso? Sim. Então tá bom. É esse sentimento que você acha que tem por trás? Ah, tá. É esse. Confirma. Então tá bom. Confirmou. Você precisa saber qual é o desafio, qual que é o sentimento. Vocês já fizeram ali. Você já sabe o que vocês vão precisar na ideia central, no personagem, nananã, tá? E outra. Não precisa perguntar tudo o que tá lá. Muito do que tá lá, e até é legal, pode ser criatividade sua. Porque tem uma coisa, a gente não quer criar um conto. Lembra aqueles exercícios que a gente conta uma história e ele conta de volta na terceira pessoa? Ou conta de volta pra gente, a gente fica descobrindo o que foi deixado para trás para saber o que é essencial ou não? A gente não quer. Porque nesse caso do conto terapêutico, nós estamos trabalhando um desafio, um conflito. Isso significa que o radar da pessoa, a consciência da pessoa vai estar muito antenada no conto que você vai devolver para ela. Se você fizer um conto muito parecido com a vida real dela, ela vai rejeitar esse conto. Então, se você pega aquelas perguntas lá, quais são suas virtudes? Qual é a tua sombra? A pessoa não vai saber, você também não quer saber isso, você não quer perguntar isso para ela. Porque quem vai te responder vai ser a persona. Que persona? Cliente de uma terapeuta. E a gente tem persona, e nós temos uma persona para cada situação. A gente tem a persona da filha, a gente tem a persona da esposa, a gente tem a persona da mãe, a gente tem a persona profissional como profissional. Temos várias personas. O que nos interessa é o ego. Então, fazer essas perguntas diretas assim não vai te ajudar em nada. Você deixa para esse processo você fazer lá intuitivamente na hora que você está criando. E é até legal que você invente alguma coisa próxima o suficiente da história da tua cliente. Que daí você não corre o risco de ser tão literal, tão linear. Inventar. Muito bem. Eu deixei aqueles 3 exemplos. Obviamente não é para vocês ler todos eles hoje, é para vocês ler no decorrer da semana. Se vocês precisarem de inspiração, pode ser que para algumas, depois da conversa, vocês sentam e já criam o conto. Se abram para isso, porque isso vai acontecer. Pode ser que para outras não.
Pode ser que daí você vai buscar lá naqueles contos inspiração ou vai buscar em outros. Um dos contos que eu coloquei lá, eu conversei com a cliente e só vinha uma história na minha cabeça, uma história do livro da Susan Perrow. Aí quando eu sentei para escrever o conto, continuava com aquele conto na cabeça. Eu falei, quer saber? Eu vou dar um jeito de adaptar a história dela no meu conto. Ué, tá tudo bem. Você não copia a história. Até porque você tem que adequar com o que a pessoa tá falando ali, não vai sair igual. Mas você pode fazer isso. Então eu peguei de um livro de fora. Outros peguei do nada. Inventei na hora as histórias, né? Conforme a conversa com a pessoa. Então fiquem tranquilas, tá? Dúvidas antes de ir para os atendimentos? Perguntas? É o seguinte, a gente vai agora fazer o atendimento com a colega e depois a gente vai poder trocar com você, porque você falou que a gente não vai apresentar essas histórias aqui, né? Esses Não, contos. não. Mas trocar com você pode. Pode, só vocês vão trocar comigo no decorrer da semana, porque hoje não vai dar tempo. Isso, É. isso. Então, não sei quando que vocês vão sentar para fazer o conto, mas quando você sentar para fazer o conto, começar a fazer responder lá a ideia central, o personagem, fazer o processo lógico lá, manda áudio para mim e eu vou respondendo. Eu já nem marquei nada de atendimento semana que vem, porque, sei lá, né, capaz de chegar um monte de mensagem. E eu vou respondendo conforme eu vou conseguindo vocês, mas eu vou respondendo, tá? Vou tentar responder o mais rápido possível para vocês também não ter que ficar nessa espera ali nos seus processos criativos, tá? Então eu vou tentar ser bem online, digamos assim, tá? Então isso vai acontecer durante a semana. Tudo bem? Ô, Ana, eu fiquei na dúvida, eu até te perguntei na aula passada, acho que na aula passada eu fiquei tive essa dúvida. Eu tenho que passar o conto para minha colega na semana que vem. Eu tenho que receber esse conto, né? Na quarta-feira, ela tem que estar com ele? Você tem até terça-feira da semana que vem para entregar. Para que dê tempo de terça para quarta, todos lerem os seus contos, sentirem, interagirem com ele um pouco, para na quarta a gente poder conversar sobre isso. A gente vai conversar principalmente sobre o processo de criação do conto de cada uma de nós, mas a gente também vai querer saber como foi receber um conto. Né? A maior parte da nossa conversa vai ser sobre o processo criativo, mas eu acho que vai ser interessante saber. Então, por isso que a gente entrega na terça para dar tempo de, pelo menos por um dia, a gente ter contato com aquele conto. Aí, se possível, não é necessário para esse momento aqui, e vai ser necessário para o próximo atendimento dos voluntários. Mas, se possível, você escrever a história, entregar a história para sua colega escrita, e se você puder gravar um áudio da narração dessa história, isso é bem legal. Se você conseguir fazer isso, peça para sua colega, você que recebeu a história, ouça à noite antes de dormir esse áudio. E perceba como vai ser os sonhos naquela noite, como que você vai acordar na quarta. Mas se não for possível, só de entregar o conto escrito também já tá de bom tamanho. Aí, para gravar, eu mandei um arquivo lá que tem todas as dicas e tal. Mas se você tiver dúvida do arquivo, você pergunta para mim também, tá bom? Durante a semana. Ah, Ana, Oi. peguei o bonde andando, me desculpa, chegou uma pessoa bem aqui no início e aí a internet me judiou aqui também. Mas não sei com as colegas, eu só queria fazer uma colocação, porque quando eu fui preencher a anamnese, eu até demorei um pouco para preencher, para enviar, mas parecia que eu estava mexendo, assim, a princípio eu fui pensando em qual conflito, né? Porque uma coisa é você procurar alguém, né? A outra coisa é você procurar qual conflito, né? Se todo mundo tem os teus, mas o que que você quer mexer agora, né? E, e aí, eu não sei, eu mexi em algo meio importante, assim, para não dizer forte. E aí você falou agora assim, e aí à noite, né? Porque na verdade eu estou dizendo o pré-conto. Então, o meu pré-conto foi uma noite sem dormir. Eu não dormi essa noite, eu dormi zero. Estou com o olho inchado aqui porque eu dormi zero. E eu não, assim, eu fiquei tentando entender por que eu dormi zero.
Mas na hora que eu estava respondendo, foi assim, é um, é um conflito que de longa data, enfim. E aí parece que o conflito não tem muito o que ser feito, a sensação é essa. E aí no meu sonho, né, nos picados dos sonhos, vinha eu resolvendo o conflito, sabe? Mas de uma forma muito maluca, assim, nada conto de fada. Então, fiquei um pouco preocupada com isso também, né? Eu não sei até que ponto a gente joga uma responsabilidade para colega, né? De, poxa, uma caixinha de marimbondo, assim, não é nada que, né? Não é nada que me desestruture emocionalmente, estou bem, mas é algo que está pegando nessa fase, sabe? É algo que eu não sei ainda como sair. Mas, e Fazendo aí foi uma acompanhamento noite terapêutico? de insônia. Você Oi? está fazendo acompanhamento terapêutico para esse tema que é forte? Ah, eu faço acompanhamento terapêutico, só que eu tô mais faltosa agora, porque eu mudei de cidade. Mas, tipo, uma vez por mês, sabe? Eu tô bem faltosa. Mas, assim, eu sei que eu vou ter que agora, até ontem, quando ela me falou assim, volte para as suas sessões, porque eu justifiquei que agora meu filho está precisando de sessões. Ela falou, não, mas você não pode parar. Então, depois de ontem, eu falei, realmente eu não posso parar, porque eu preciso de mais clareza aí nessa solução. Então, no conto agora, eu fiquei um pouco pensando na minha colega, assim, O que oh que meu acontece Deus. nessa hora? Eu acho que eu tô entendendo o que você está querendo dizer. Veja se a minha resposta atende o que você está me pedindo. O que que vai acontecer nessa hora? Bom, primeiro que é uma terapia é uma abordagem de apoio. E ela não Uhum, briga com nenhuma terapia, ela encaixa. É super bacana levar o conto para qualquer outro atendimento que você esteja fazendo, se for conveniente, né? Se você estiver fazendo acompanhamento psicológico, então vai ser super rico para psicóloga você levar esse conto e falar sobre isso e continuar desenvolvendo, porque daí lá você vai ter um sétimo preparo para mergulhar mais fundo nisso. Aqui não dá tempo da gente mergulhar fundo e nem existe um preparo, né? Não é ético, a uhum, gente não tem esse preparo. Agora, o conto ele não vai resolver, mas essas imagens elas são simbólicas. Então, mesmo que você não uhum, resolva o que você está trazendo com a pessoa, você pode criar um conto que existe esse movimento de resolução com um entendi. símbolo. Então, você não vai resolver a sua situação literal, mas você vai resolver Uhum, essa situação simbolicamente. Aí, isso que é a sacada do conto. Ou a sacada de qualquer terapia que usa símbolo. Porque daí você está colocando imagens em ação. E aí o uhum, conto, essas imagens do conto se resolvem. E aí você tem essas imagens internamente. O que que é? Como que o seu subconsciente vai attached? Ai, não é isso. Mas o seu conto vai conectar, o seu subconsciente vai conectar com aquele símbolo do conto por autonomia sua. E vai seguir aquela resolução daquele símbolo, entende? Daquela imagem. sim. Entende o que eu quero dizer? Percebeu? Eu respondi o que você queria dizer? Então sempre é válido. Por isso que ela não tem contraindicação. Tá. E só voltar quando você falou aí, quando você falou assim que você usa reprogramação, mas que na verdade você está percebendo que não há necessidade, porque o que precisa aí você falou a palavra, Muito simbólico. é, Quanto mais você conhece de contos e narrativas, mas quanto você usou uma expressão, você falou que o que mais importa é o ouvir É só empático? não. Não, não. Ixi, o que que eu A falei? escuta empática, você falou alguma coisa assim, que não Ah, é a necessariamente você precisa, presença. É a escuta a empática. presença. É ouvir para compreender. Nossa, esse não tem Uhum, preço, realmente. Ouvir para. Você quer uhum, compreender o que está sendo apresentado para você agora. Você não quer apresentar uma uhum, solução. Você quer enxergar o que está acontecendo.
Tá. Porque eu acho isso importante, né? Porque é difícil você falar assim, vou apresentar uma solução, né? Não É dá, muito amplo, não, né? Como assim uma uhum. solução? Se fosse tão simples assim, né? Tão pontual, né? Mas Não, e não. aí eu fiquei pensando, então, na verdade, você está ouvindo, compreendendo e... Enxergando, e aí você vai apresentar uma tradução simbólica através de um conto, através das imagens, dos personagens, do reino, da capa, do cavalo, do tapete voador, do que quer que seja, dessas imagens simbólicas. Você vai apresentar um movimento, imaginação, você vai colocar em ação essas imagens. Uhum, tá, Para quê? Para movimentar esse conteúdo psíquico internamente na pessoa. tá. Então, muitas vezes, na verdade, o conflito que ela, acho que você já até falou sobre isso, o conflito que ela vai te trazer, não necessariamente é o que você vai perceber. É, Uhum, exatamente, exatamente. E a gente tem várias coisas, a gente uhum. vai ficando cada vez mais articulado. Quanto mais terapia a gente faz, mais a nossa persona é articulada para falar dos nossos desafios, dos nossos problemas. É impressionante. Né? Cabe a nós estar na presença para ouvir, para compreender. Será que é isso mesmo que ela tá me dizendo? Mas você não vai falar isso para ela. Não é que ela tá te Uhum. enganando. Não tem nada, né? Não, não é isso. Você só quer enxergar além do aparente. Que mais? Você dá um passo para trás para poder ver um todo. Por isso que é sistêmico. Por isso que a gente usa aquele negócio do pensamento sistêmico. Olhe para as relações das coisas. E aí você não precisa ficar meio que direcionando, né? Quer dizer, você pode, mas uma coisa bem sutil, porque senão a gente fica meio que guiando, assim, não. A E gente então, você é não vai sutil essa. Uhum. e nem E no direcionar. fim, sim. E no final, se o conto, na sua percepção, se o conflito que você percebeu, na verdade, no final eu vou ter que relatar o que eu percebi, né? E pode ser diferente do dela. Sim, você Quando vai você sempre fala assim, checar com... Aham, você vai sempre checar com ela. aham, Olha, sim. Então, percebi isso, e sim. ela pode não concordar? Sim, porque é uma construção, vocês estão construindo juntas. Entendi. Tá. E aí chega-se num consenso ali, Isso. no Você que você vai pergunta. preparar para ela. Isso. Você fala assim, olha, me parece que você não sabe que conto que ainda vai ser, você só vai ter mais ou menos a direção. Ah, é um conto para autoconfiança, é um conto para aceitação, é um conto para vai ser bem assim amplo agora no começo. Você precisa saber para que é, né? Me parece Uhum, que o desafio então é aceitar que o luto das escolhas que você não fez, me parece então que agora o desafio, não sei, cada uma vai ter um desafio ali, entendeu? Cada uma vai falar uma coisa. uhum, Você devolve para a pessoa, olha, eu entendi aí, isso que eu entendi. Me parece que é isso. É isso que você está sentindo? Aí você pergunta para ela. Você não está afirmando. Vocês estão construindo junto. Vai indo até ficar claro. Uxa, clareou. Então tá, então eu vou fazer um conto para autoaceitação. Eu entendi que o desafio tem a ver com você não se cobrar tanto, né? Do que você não deu conta, né? Porque quando você escolheu alguma coisa, você renunciou outra, mas agora você está se cobrando demais o que você não conseguiu fazer. Então é um conto para autoaceitação. Isso? Isso, então tá bom. Aí você anota isso daí. tá. Uma última dúvida para agora. As anamneses, você não teve acesso a elas. Não, É, como você chegou a comentar na aula passada, cada um vai acabar, de uma certa forma, trilhando, né, pela sua linha profissional. vai. Eu senti necessidade de uma consultoria, assim, sabe? De um olhar para o que eu posso agregar na minha anamnese. Tá. Então, aí depois, sim, não sei se vai ter essa oportunidade, porque eu acho que quanto melhor, claro que a entrevista é o melhor, mas como ontem, quando eu fui relatar, mexeu comigo, eu imagino que se tiver uma coisa bem pontual, a pessoa também pode se expressar melhor no papel, as informações chegar para você
melhores antes. E até para você ver que linha que você... Bom, a anamnese vai ser colocado perguntas de acordo com o que você pretende trabalhar no seu conto, na sua abordagem de trabalho. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, no meu caso, eu coloquei algumas coisas relacionadas à saúde física, Uhum, né? uhum. Então, aí eu não sei o que mais que poderia ser útil para eu entender esse conflito no corpo, sabe? Tá. Você vai pensar assim: o que a resposta para essa pergunta vai me ajudar a criar o conto? Então, você usa esse critério. O que essa resposta dessa pergunta, né? O que essa resposta vai me ajudar a criar o conto? Aí, ó, eu estava entendendo assim, o que essa resposta vai me ajudar a entender o conflito? Também, Também? você precisa de um conflito para criar o conto. Tá próximo, tá ligado as duas. Sim. A entender o conflito e criar o conto. Isso, isso. Assim, é isso, fica mais claro assim. Então, o que essa resposta vai me ajudar para entender o desafio ou o conflito que vai me ajudar a criar o conto. Tá. Olha, eu já recebi a anamnese que ficou muito claro que eu não conseguiria atender. A resposta foi gigante. Ela falou assim, olha, às vezes eu sou muito chateada, meus pais são horríveis, às vezes eu tenho vontade de matar minha mãe. E daí teve outras vezes que eu fiquei com vontade de me matar, e daí eu já tomo não sei o que, remédio tal. E daí não sei o que, eu tenho muita raiva do mundo. E tá. Eu falei assim, fulana, não é contrapê que você precisa. Ela já vai servir como Filtro. não era essa palavra, mas vai servir como uma triagem, Triagem. né? Ela serve já como triagem. Eu falei, olha, fulana, com terapia faz isso, isso e isso. Para isso que você está me apresentando, ela não vai conseguir te atender. E acho muito importante, você faz acompanhamento terapêutico, você está acompanhando psicólogo e psiquiatra, porque me parece aqui que é interessante que você veja. Também é muito delicado a gente falar assim, olha, você tem que procurar os psiquiatras. Uhum. Tato nessa hora, sabe? Pra gente tá muito claro que a pessoa precisa procurar um psiquiatra, mas a gente não pode falar assim pra pessoa. Então, a gente me parece que é interessante. Você já está fazendo esse acompanhamento? E aí você esclarece o que que é. Por exemplo, eu não sei como é que foi a sua resposta, mas se foi mais ou menos nesse estilo, eu falaria com você antes de começar o atendimento. Vamos ajustar as expectativas Uhum. aqui. Eu preciso que Uhum. fique claro aqui até onde que começa e aonde que termina. Qual que é o limite desse atendimento? E o que que ele Uhum. vai fazer por você? Aí, quando eu expliquei para a pessoa falou assim: não, mas mesmo assim eu quero fazer, e aí depois eu vou na minha psicóloga. Eu falei: então tá, então saiba que nós não vamos nos aprofundar muito nos temas que você trouxe para nós, porque também não é necessário para a gente criar um conto você se aprofundar nesse tema. Você não precisa ouvir que ela quer matar a mãe dela, porque, enfim, N problemas, para você criar um conto, entende? Uhum. Seriam diversos contos. Oh! Ali, ó, Um tem, livro. ali tem muita coisa para ser trabalhada. Então é isso. Tudo Tá. bem, gente? Tô preocupada se vocês vão ter tempo para falar uma com a outra. Mas antes eu quero tirar toda dúvida. Eu quero que vocês vão tranquila para essa sala. Tem dúvidas ainda? Alguém? Perguntas para fazer? E eu tenho uma pergunta, por causa Vamos lá. daquilo que a Ivana disse, porque você estava a falar de o que é que a resposta a essa pergunta vai ajudar a criar o conto, Isso. e eu ia mais longe, eu ia perguntar até que ponto é que a resposta a essa pergunta vai ajudar a entender a pessoa, Também. Também. porque para mim o importante é entender a pessoa, quer dizer, entender o tipo de pessoa que eu tenho à frente para perceber como lidar com ela, e isso já que você falou da nossa vida profissional, é aquilo que eu sou boa, é perceber que tipo de pessoa que eu tenho à minha frente. Sim. E em relação à anamnese,
E eu acho muito interessante se nós pudéssemos trocar entre nós. Porque, por exemplo, eu estou a fazer com a Gilda e a Gilda fez uma pergunta que eu amei e nunca tinha pensado naquilo. Foi como é que foi o parto. E a verdade é que o parto influencia a nossa vida toda. E eu nunca tinha pensado nisso. Então é interessante, digo eu, que é interessante. Isso é uma das perguntas que eu com certeza vou fazer e eu não tinha pensado nisso. Por isso talvez seria interessante a gente perguntar, se vocês não se importassem, claro, trocarmos umas com as outras as perguntas. Pode ser que ajude, digo eu. Esse é um processo, ele não é rígido, tá? Ele não é fechado. Aqui a gente tem um modus operandi, digamos assim, mas a gente tem um método rígido que se você não fizer desse jeito, não vai dar certo. A Jaila também falou, Ivaneide também falou, vamos deixar para a gente falar sobre a anamnese no próximo encontro, no começo do próximo encontro, que eu acho que faz parte, e aí vai ser muito rico. Quem sabe a gente não surge com uma anamnese muito mais rica para todo mundo, né? Não sei. Eu acho Era que um bocado pode de surgir uma nova saber. anamnese aí. Uma anamnese mais interessante. E aí a gente fala sobre isso, o quanto que ajudou, o quanto que não. Vocês estão começando. Agora que é para experimentar, sabe? E eu acho bacana a gente deixar uma margem para o erro. Para dúvida, para o erro, sabe? Agora. Eu deixa essa folga, sabe? Se permite. Vocês estão aqui para descobrir, assim. Porque não tem professor melhor do que o erro, não é verdade? Então, e vocês não estão Essa sozinhos. resposta, Acompanhando vocês o tempo inteiro. Oi, pode falar, Ivaneide. essa resposta da colega, agora, Hum. ela vai ser, a gente vai escrever, pontuar, ou ela pode ser gravada, e isso também no atendimento depois, ela é escrita, eu vou pontuando, ou ela pode ser gravada, e se eu quiser gravar, eu preciso pedir autorização. Precisa pedir autorização, precisa avisar que vai ser gravado. No começo eu gravava, hoje em dia eu já não preciso mais gravar também. Que o meu cérebro já tá tão acostumado a fazer isso que eu já lembro. Antes eu Mas você anotava. sugere que a gente grave? Você precisa gravar? Você sugere? Ah, não sei. Não quero perder detalhes, assim, eu acho que tem, não sei, acho que tem que esperar para Vocês ver, então. ficarem confortáveis, gravem. Se Uhum. for permitido. Daí depois que vocês criaram o conto, joga fora. Deleta. Né? Conversem entre vocês, façam esse acordo entre vocês. Tá. Jane, Ô, Ana, desculpa, eu tô super ruim tô com a voz estranha, né? Da rinite. Me fala uma coisa, conforme você vai conversando, você já vai, a história já vai vindo para você? A sua experiência hoje já te traz isso? tá, Ou não? Você tem que sentar depois já, não, porque já vai vindo? Não tá, entendi. tá. Já vai É, vindo, né? hoje já. Tá. Não, Às vezes porque não. Agora que eu tô pensando, às vezes não. Depende do que a pessoa me traz de ponto. Depende do tema da pessoa. Tem vezes pra mim que é muito claro. Nossa, é esse conto. Tipo esse dali, um dos que eu te mandei. Eu falei, puta, essa história da Susan pior que eu tenho. eu ainda não consegui ver, ainda não consegui ler. Eu vi que você mandou 3 contos, né? Mas estava muito corrido hoje para mim, eu não consegui ler ainda. Vou ler Ele é só depois pra aqui da. vocês terem lá. Não era pra vocês ler pra hoje, não. Eu só deixei lá pra vocês poderem voltar nele quando vocês quiserem durante a semana. Uhum, uhum. Não, eu pergunto porque é, foi muito engraçado. Quando a gente fez em grupo, logo depois, né, foi vindo, a história foi vindo para mim umas imagens. E agora, como eu tenho uma responsabilidade ali com uma pessoa, né, que está me trazendo o conflito, nossa, que nervoso, não? Sim, e eu diria, não percam, anotem se a história tá vindo, se a inspiração tá vindo, anota tudo isso, tá? Por que que a gente precisa ter essa parte lógica? Porque é um método, porque a gente vai aplicar com outras pessoas e ele, por mais que eu quero chegar no ponto e eu tô juntando e tabelando tudo isso para poder lançar o livro como um método que seja replicável.
Para ele poder ser. Não que eu queira atender um rigor científico muito alto e acadêmico, porque não vou jamais. Imagina, estão metendo a boca na psicologia, imagina aqui, né? Dentro da academia. Mas há um mínimo de embasamento e de rigor para a gente poder replicar esse método. Então, por isso que eu trago esses dois passos. Só que eu não posso negar, e aí que é o problema daí na academia, para o rigor acadêmico, eu não posso negar essa parte intuitiva, que é o que você acabou de me falar. Já tá vindo, começou a vir para mim. Como é que você vai explicar isso? Começou a vir para mim. Que todo mundo pode replicar esse começou a vir para mim, para todo mundo vai começar a vir o com. Eu não posso negar essa parte intuitiva do trabalho. E aí, só porque eu não posso comprovar, não quer dizer que ele não é válido, pelo contrário, ele é. Então, por isso que eu faço essa compensação. Esse qual que é a ideia central, qual que é o personagem, qual que... nananana. Esse processo é um método, digamos assim, é a parte mais científica, replicável. A outra, eu acho que é o pó de plim-pim-pim, entendeu? É o que faz ficar mágico e único. Então não perca. Se você tá com nervoso, pense que você tem aquele processo para fazer, aquele método. Qual é a ideia central? Qual é a nanana? Você precisa responder tudo isso. Isso, de certa forma, vai te assegurar a seriedade ou o embasamento ou a linearidade suficiente para te liberar a parte intuitiva. Vamos ver o que vai sair. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Vocês estão bem? Podemos ir para o atendimento? Então vamos. Só, deixa eu ver. A Leijane, a Paula e a Gilda, a Maria da Glória e a Ivanete. Perfeito. Deixa eu abrir aqui as telas. Vocês vão ficar meia hora cada uma só. Vamos deixar 40 minutos para cada uma? A gente vai passar daí com 40 minutos, a gente passa uns 5 minutos do normal, mas a gente tá bem acostumado a passar muito mais do que isso. Então, deu 40 minutos, eu vou avisar vocês só para vocês terem uma noção do tempo. Se vocês precisar usar mais um pouquinho, usa. Se precisar passar depois, a gente só vai embora quando a última terminar de conversar, tá? Então, vocês têm mais ou menos esse tempo aí. Aí voltem e ok. Tudo bem? Ai, meu Deus. Peraí. Ai, É? Deixa eu só criar a sala, me dá só um segundinho. Cadê as salas aqui? Gilda, Ana, vamos acender mais vela. oi. Vamos acender mais velas. Nossa, Deus, e pior que a gente está no quase final. esperando. Ai, gente, que nervoso que deu agora. Ai, resposta muito grande, né, Maria da Glória? É muita responsabilidade. Nossa, Então é o seguinte: a vela de vocês está acesa? sim. Ela está dentro do campo de visão de vocês? Tipo, A vocês. minha apagou sozinha agora, acredita? Vou acender de novo. Acho que foi a energia do medo. Ela está no campo de visão de vocês? Mesmo que ela não esteja aqui na frente atrapalhando, vocês conseguem ver ela? Isso é importante. Sim. Uhum. Vocês, quem gosta de aroma? Alguém gosta de aroma? Tem aroma aí? Eu uso esse aqui que eu gosto muito, é de menta. O que eu faço? Eu pego, coloco na minha mãozinha aqui um pouquinho. Então faz junto comigo se você Meu é tiver. de limão, Eu vou pegar, e eu vou pegar. alecrim. Pega lá, antes da gente ir pra sala. Eu já passei, quase acabei com o meu hoje, eu já passei. Ai, Muito bem. Eu costumo fazer isso. Eu respiro profundamente, pelo menos umas 3 vezes para vir pro aqui e agora.
Só vou esperar a Jaila voltar, tá? Aí, Jaila, esfrega na mão, respira 3 vezes, tá? Eu vou compartilhar com vocês o que eu faço. Tá tudo bem eu compartilhar um ritual com vocês? É um rito, né? Eu fiz essa tatuagem aqui, é o Caduceu de Hermes. Eu sempre faço uma visualização, eu respiro. Uma vez quando eu fiz um movimento sistêmico para saber quem que era a constelação, né? Apareceu para mim esse ser que era só uma capa, sabe? Um ser com um capuz assim, aqueles capuz bem grande. Quando eu olhei bem assim para ver qual que era o rosto deste ser, o que eu vi foi um universo assim, cheio de estrela lá dentro, sabe? Então, isso é muito especial para mim. Então, sempre que eu vou atender alguém, eu peço para minha mãe divina, eu coloco a mão no meu coração. Mãe divina, eu peço permissão, peço que você peça para a mãe divina da pessoa que eu vou atender, para que haja uma ponte entre os nossos corações. Eu imagino que o Caduceu de Hermes, ele vira um cajado que eu seguro, e eu imagino que eu coloco esse capuz, e que agora eu estou a serviço de um bem maior. E aí eu vou para o atendimento. O que funciona para vocês? Mãe Divina, uma Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo, enfim, o que quer que seja, uma bênção, uma fala, o que funcionar para vocês. O rito que trouxer vocês para esse momento sagrado, aí vocês vão tocar outra alma. Eu gosto muito daquela frase que não seja eu, mas o Cristo em mim. Assim seja. E aí vocês vão para o atendimento. Posso colocar vocês na sala? Um bom atendimento, gente. Tá bom. Tem que me convidar outra vez a mim, que eu acho que isto correu mal. Eu vou te colocar numa sala e depois eu vou te tirar dessa sala, tá? Acho que ela conseguiu ir. Conseguiu. Deixa eu parar de gravar. Pronto. Parece que sim, parece que sim. Vamos ver. Girda tá acabada. A cara dela. O padre é a Ana. A Ana. Santana. Espera aí que o povo tá voltando. Pronto. Pronto. Voltou todo mundo? Voltou todo mundo. Muito bem, bem-vindas de volta. Eu espero que tenha dado tempo de vocês levantarem todas as ou pelo menos muitas informações necessárias para vocês criarem o conto. Caso não tenha dado tempo aqui, troquem áudio entre vocês, façam as perguntas que vocês ainda acham que precisam fazer e a colega responde para você. Ok? Ok. Deixa eu dar umas sugestões. Como vocês só têm uma semana para fazer esse conto,
Normalmente, eu peço de 10 a 15 dias. Isso significa que eu tenho quase 2 semanas para fazer. Eu não chego a demorar 15 dias. Mas eu peço esse tempo que vai saber. Às vezes a gente tem uns contratempos, né? Mas eu procuro entregar em no máximo 8, 10 dias, assim. Porque senão eu acho que fica muito tempo. Eu só aviso a pessoa por causa da expectativa. Só que, ó, é mais ou menos o tempo que vocês vão levar. Só que vai ser apertadinho para vocês. Vocês vão ter 6 dias para criar um conto. É pouco, porque na terça vocês vão ter que entregar. Então, nesse cenário, eu altamente sugiro que vocês não posterguem a criação desse conto, mesmo que vocês estejam no incômodo. Se vocês estiverem no incômodo, sabe aquela sensação de não vou conseguir, de frio na barriga, de medo, sabe essa coisa que faz a gente ficar postergando? Ah, não, deixa eu só abrir aqui o Instagram para ver o que tem. Não, só vou assistir essa aula aqui desse vídeo no YouTube, sabe assim? Não, eu só vou estender a roupa. Sabe essas coisas? Tenta ficar atenta se você tá usando muito elas e não tá começando o conto, tá? E aí, o que você vai fazer se você estiver sentindo isso? Faz aquele negócio que eu falei para vocês. Abre um espaço, toma um banho. Eu sempre acendo uma vela e deixo ela aqui, porque ela conversa comigo, ela tá no meu campo, sabe? Eu sei que, tipo, é colocar roupa para ir para trabalhar, sair para trabalhar. Parece que nesse ritual, assim, o cérebro faz tchuc, agora é hora de fazer isso. Então, para mim, é acender a vela que deu. É a hora que eu sei que eu tenho que criar coisas, né? Então, acendo a vela, use um aroma, toma banho, põe música, eu não sei, cria esse espaço que você acha que é adequado para você tentar minimizar essa sensação de ficar postergando. Eu acho que vale a pena você fazer o seu ritual, seja ele como for, a sua oração, peça permissão sempre para a alma da outra pessoa, né? Para você ser inspirada. E faça uma coisa assim, ative o sistema de recompensa do seu cérebro. Ou seja, faça acordos com você mesma. Eu vou sentar aqui, eu vou começar a escrever esse conto e quando eu terminar ou quando eu fizer até tal parte, eu vou tomar um café. Eu vou comer um chocolate, eu vou comer um bolo. Eu vou sair para fazer não sei o quê, eu vou fazer uma massagem, eu não sei. Combina alguma coisa de recompensa com você mesma, porque quando a gente faz isso, a gente começa com mais chances de sucesso. Porque se você começa essa atividade ativando o sistema ativando seu cortisol, né, o seu estresse, tipo, se você tá ruim, seu cérebro vai pensar, perigo, perigo, foge, foge, foge. Nossa, vai ser complicado. Agora, se você começa pensando, eu tenho que fazer isso só para comer um chocolate, eu tenho que fazer isso para tomar um café, eu tenho que fazer isso para fazer uma massagem, aí você tá usando a sua, enfim, da sua neurobiologia a seu favor. Funciona para mim muito, viu? É coisa simples, coisa que dá para fazer, entendeu? É uns bolinhos, é uns massagenzinha, é uns filmes que eu vou ver depois, não sei, qualquer coisa que tiver disponível funciona. Então, são estratégias para facilitar o trabalho de vocês. Minha outra sugestão é, faça o conto. Não olha para ele. Terminou de escrever, terminou. Fecha, vai dormir. Só no dia seguinte, com a cabeça fresca, você volta para ter aquele olhar de edição daí, tá? Eu já coloquei lá no grupo o dicionário de símbolos e eu coloquei o site dos sinônimos. E tem uma coisa que vocês vão usar, é sinônimo, meu povo. Aquilo ali é eu escrevendo aqui o sinônimo ali, eu escrevendo ali o sinônimo ali. É isso aí, porque ajuda demais para você procurar palavras. Aí sim, pode ser que você use enquanto você está escrevendo o conto, mas tanto faz. Você vai usar o site do sinônimo tanto para escrever quanto para editar. Mas eu diria para você, deixa primeiro a história chegar, sabe? Não trava esse processo, não fica pensando, ai, mas não tá bom. Ai, mas não tem lógica. Ai, mas essa palavra... Ai, não faz isso com você, não.
Deixa a história vir com um erro de escrita. Deixa vir. Faz o download dessa história. No dia seguinte, você volta e faz a correção que você precisa fazer. Eu faço isso também e funciona. E de todas as tentativas que eu já fiz, assim, de jeitos diferentes, esse é o que mais vem funcionando. Aconselho também que durante o processo criativo das ideias de escrita do conto, porque você conversou agora, você vai começar a pensar num enredo, né? Você vai começar a pensar num enredo. Mas deve ter vindo alguma imagem para você. Sei lá, digamos que veio. Vou pegar o exemplo da Cássia, porque eu fiquei conversando com ela antes. A gente tava ali conversando e tal, e daí ela falou: eu tô pensando em usar isso, isso. E daí eu falei: você podia usar isso aqui também, porque eu acho que combina com isso aqui. Sabe essa parte? Eu já catei lá o dicionário, falei: deixa eu ver o que isso significa. Esse negócio significa tal coisa. Nessa hora, você já deixa um arquivo separado ou uma página extra no seu editor de texto, tá? Para você começar a fazer os elementos simbólicos. Ana, desculpa, eu preciso ir, Tá bom. tá? Se Beijo. você puder depois mandar alguma coisa que você acha que é importante para mim, eu agradeço. Já tô no Porque eu final. tô adorando. Já tô no final. Tá tranquilo agora. Não tem muito mais não para falar. Tá tudo certo. Tá. Eu também já Obrigada, conversei com você. gente. Beijo. Beijo, tchau. Tá. Tchau. Porque eu vou falar pra vocês. O que eu fazia no começo? Aí, me empolgava, tipo assim, eu não queria perder aquele fio da meada da história que me veio, sabe? Porque me dá uma agonia. Eu tô com uma história. Escrever história. E daí depois eu ficava assim, cara, dá um trabalhão ficar procurando símbolo por símbolo, sabe assim? Um saco. Aí até você escrever tudo, assim. Tá, aí tinha isso. Aí eu falei, não, então eu já vou fazer. Eu vou primeiro procurar símbolo, daí depois eu escrevo história. Pra mim também não funcionou muito, sabe? Porque parece que deu uma travada. Aí até eu chegar nesse lugar onde eu vou indo, daí eu pensei, será que eu vou usar uma harpa? Será que eu vou usar uma flauta? Ou será que eu vou usar um violão? Peraí, deixa eu catar o coisa aqui. Esse é isso, esse é aquilo, esse é aquilo. Aí eu acho que realmente violão aqui pra esse caso vai melhor. Aí eu sigo com violão. Eu tento não travar muito o meu fluxo criativo, mas eu já tento me poupar o trabalho de ficar fazendo muito relatório de elemento simbólico depois. Você precisa fazer o símbolo de todas as coisas do conto? Não, porque daí fica muito chato, tá? Fica muito pesado. Deixa também para a pessoa. Você só traz os elementos simbólicos das coisas mais, assim, vistosas, sabe? Mais importantes. Ou vai fazer de cada pequena coisinha do conto. Apareceu uma árvore, daí tinha uma folha verde escuro, deixa eu ver o símbolo do verde escuro. O verde escuro é diferente do verde claro. Não, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? A gente não quer fazer interpretação, a gente quer ajudar na tradução simbólica. A gente quer deixar um espaço para respiro. Então você pega, tem um castelo, o que significa castelo? Bom, o castelo tá ligado com a realeza, tá ligado com esse negócio de proteção, tá ligado? Pronto, tá suficiente. O castelo remete à realeza, o castelo remete a essa estrutura protegida, né, firme, e pronto, tá suficiente. É isso que você quis dizer com a escolha desse lugar, desse elemento no seu conto? Pronto, você não precisa escrever muita coisa também, gente, tá? Aí o dicionário de símbolo não vai complicar muito a vida de vocês. Ana, Oi. desculpa se eu Não, eu já tinha a terminado. pergunta é muito burra. Mas assim, eu vou fazer isso e vou entregar junto com o conto? É uma explicação de. Ou é Não. para a gente discutir depois? Você vai entregar daqui umas 2 semanas para sua colega isso daí, Ah, tá. tá? Tá bom. Então, semana que vem na terça, você entrega só o conto. Mas Tá. depois vai ser bacana você dizer para sua colega da onde que você tirou essas ideias, que aí são os elementos. Mas isso é só aqui entre nós. Eu não vou fazer isso para quem me pedir para escrever um conto. Sim, quando você for fazer o atendimento voluntário, você vai entregar os elementos simbólicos. Eu entrego os elementos simbólicos 2 meses depois. 2, 3 Tá, meses. tá bom. Tá bom. A gente só tá encurtando o prazo aqui porque nós estamos no curso, né? Mas
Tem gente que não, tem outros conterapeutas que fizeram curso que entregam, tipo, 1 mês depois. 2 semanas depois. Eu acho 2 semanas já muito curto. Mas 1 mês, tá, 1 mês dá, assim. 1 mês é um bom tempo. E aí a gente vai entregar pra colega também, tá? Mas você não precisa entregar semana que vem. Eu só tô dizendo que como você vai ter que entregar, talvez já valha a pena você ir fazendo ali umas anotações paralelas, sabe? Pra te poupar o serviço. Mas você vai ter que descobrir o que funciona pra cada uma de vocês. E é isso. E aí acabei as orientações. Dúvidas, perguntas antes da gente ir embora? Não? Eu acho que vai começar a pipocar, já saibam, mandam áudio pra mim, eu vou tentar responder rapidão esses áudios. Mas se eu não responder, aguenta que eu vou responder assim que possível pra vocês poderem criar, tá? Então é isso, parabéns. Parabéns pra vocês. Mais um pedacinho aí da jornada vencida. Não terminou ainda, vocês não saíram da moita, vocês ainda estão ali pra sair, mas vai sair, tá bom? Pergunta, Gilda. Ô, Ana, vê se eu entendi. Tá, eu vou construir umas coisas. Vou sair agora, vou dar uma relaxada e à noitinha vou começar a escrever o conto. Os símbolos, depois que eu escrever aquele conto, é que eu vou procurar para eu poder encaixar aí no conto, não é isso? Sim, dos sinônimos. Ou eu já tenho que, antes de escrever, já dar uma olhada nas respostas, nas anotações que eu fiz, e já procurar alguns elementos. Então, é isso que eu compartilhei com você. No começo, eu escrevi o conto, depois eu ia atrás dos símbolos. Me deu um super trabalhão. Eu pensei, não, então deixa eu pesquisar primeiro. Pesquisei primeiro, aí no final das contas travou meu processo criativo, porque daí nada parecia que encaixava no símbolo que eu tinha pesquisado. Aí o que eu fiz? Eu fiz o meio termo. Enquanto eu tô ali com a ideia e tô escrevendo, à medida do possível eu escrevo junto. Eu coloquei lá, não coloquei? Na medida do possível, eu vou escrevendo junto. Então, você vai ter que descobrir o que está fluindo para você, tá, Gilda? Deixa o dicionário que eu mandei lá, deixa o site dos sinônimos aberto. Se você está escrevendo ali, daí você pensa, putz, mas essa palavra, será? Pô, já vai lá, tá aberto teus sinônimos. Aí você procura a palavra, você segue teu fluxo. Aí você pensa assim, nossa, o que eu vou colocar de objeto mágico? Eu tava pensando que tinha que ser, sei lá, uma espada. Aí eu vou lá pesquisar espada. Aí você lê no símbolo e fala, ai, não sei se espada é bom. Né? Talvez uma lança. Aí você vai ver, ai, pô, lança combina mais. Você já coloca uma lança ali, entendeu? Ah, entendi. Então, eu acho que você deixa aberto, não vai neles primeiro. Mas enquanto você tá fazendo, se na medida do possível, você dá uma consultadinha ali e volta. Mas não trava seu fluxo, tá? Eu prefiro que você escreva o conto e depois você vai atrás das coisas, se for para fazer nessa ordem. Mas descobre, vai que você é uma pessoa que fala assim, não, eu tenho uma super criatividade quando eu olho o símbolo, então tá bom, Ah, sim. então vai. Meu sonho. Mas vai que é, porque eu adoro ler dicionário. Aí eu leio o dicionário e falo, puta que legal esse negócio, né? Nossa, então, mas vai que, sei lá, cada um é de um jeito. Não quero travar também, sabe? Ser impositiva e aí eu travo o processo de alguém. Eu quero orientar, ó, delimitei, aí vocês têm aí uma delimitação para poder navegar e descobrir e explorar. Vai dar certo. Nossa, que responsabilidade. Fica tranquilo. Você pediu proteção, você se conectou com o seu coração, você tem uma intenção nobre. Confia nisso. Você não está querendo enganar ninguém, você não está querendo manipular ninguém, você não está querendo prejudicar ninguém. Acredita no poder da sua intenção, de verdade. De uma alma ajudar outra alma. A gente teve todo o cuidado para não abrir coisas psicológicas, traumas profundos, não é sobre isso. A própria natureza da ferramenta não é essa, então, né? Confia, confia. Esse é um ofício, é um sacro ofício, né? Vai que vai dar certo, Gil. Eu disse aqui. Tudo bem? Então a gente vai apagar a nossa vela, tá? No final do atendimento, então a gente apaga. 3, 2, 1. Muito bem. E voltamos para aqui agora.
Boa sorte, muita inspiração e até Amém. semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau, meninas. Beijo. Tchau, tchau.